Escreveu no século XVII o poeta John Donne: nenhum homem é uma ilha. Experimentamos esta afirmativa como verdadeira nessa semana com aquele triplo desabamento na Avenida 13 de Maio. Todos acompanhamos, vimos ali sonhos desfeitos, projetos encerrados antes do seu tempo. Foi, sem dúvida, uma semana de muita tristeza. Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos orar nesse instante pelos familiares, por aqueles homens e mulheres que tinham ali os seus negócios, alguns perderam tudo, por aquelas mães que perderam seus filhos, filhos que perderam pais. Vamos rogar também sabedoria, porque ainda há corpos que não foram possivelmente encontrados. Senhor, ao nos reunires aqui nesta hora, nós queremos afirmar mais uma vez que a terra toda está cheia da Tua bondade. Nós queremos também lamentar que nós que somos encarregados de cuidar da terra, de edificar casas, prédios, às vezes fazemos o que nós não devemos e as consequências vêm. Este é o caso, Senhor. No entanto, além de lamentar nesta hora, queremos rogar ao Senhor o conforto para aquelas famílias enlutadas com essas perdas humanas tão dramáticas. Não há nada que possa preencher o vazio que a morte deixou. Mas te rogamos que o Santo Espírito conforte e console cada coração enlutado neste momento. Senhor, te rogamos por aqueles que tinham ali os seus negócios, escritórios, consultórios, que o Senhor dê a elas, força e vigor. Alguns para recomeçar do zero, outros para continuar do ponto onde se encontram. Que também esses, Senhor, possam ser alcançados por Tua graça e misericórdia. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Estivemos hoje no nosso programa de rádio. Nosso irmão Marcos Lima nos trouxe uma palavra muito pertinente sobre a relação na nossa vida pessoal, financeira, entre despesa e receita. Óbvios conselhos de que não devemos gastar mais do que ganhamos. Melhor ainda, devemos gastar menos do que ganhamos. Ele alertou, como já tem feito, para o planejamento financeiro. Estamos terminando então o mês de janeiro. É um mês de muitas despesas, como nós sabemos, escolares, quem tem veículo, imóveis. E é um convite aqui, planejemos, pensemos, para que no final do ano possamos, no mínimo, ter nossas contas todas pagas e, se possível, algum dinheirinho ainda sobrando. Depende das circunstâncias, eu sei, mas depende também de cada um de nós levar a sério este assunto, sobretudo no ambiente das nossas famílias, que têm visões diferentes, às vezes filhos dos pais, os cônjuges, mas é importante, se queremos alcançar aquilo que nós desejamos no plano do nosso patrimônio, é preciso que façamos este planejamento. Eu trago então um resumo assim super microscópico daquilo que falou nosso irmão Marcos Lima hoje ali em nosso programa de rádio,
na emissora Bandeirantes AM 1360. Vamos então continuar com o nosso culto. Vamos nos inspirar na canção que o irmão Sérgio vai agora tocar, como continuando a preparação de cada um de nós para o culto que estamos já prestando ao nosso Deus. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Esse é o versículo para decorarmos nessa semana. Esse é um bom versículo, fácil versículo para decorarmos, versículo bem curtinho. Vamos ler juntos, encontra-se a parte superior do nosso programa de culto. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Salmos 119, 64. Vamos ouvir um solo da irmã Noêmia Marcelino para inspiração nesse momento. Numa cruz pregaram meu Senhor, numa cruz pregaram meu Senhor. Oh, oh, oh.
João escreve a Laodiceia. O texto que temos aqui impresso de Apocalipse 3, 20 e 22. Eis estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um convite, o convite de abrir a porta e ceiar com Jesus, estar com Jesus, ter relacionamento com Jesus. Por isso iremos dar glórias a Deus demos glórias com grande fervor. Vamos colocar de pé para cantarmos esse hino. Dê graças ao Senhor, proclame o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorra ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Outra vez. Graças dou, sempre a ti eu
fugir de ti. Eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deixa, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ter. Graças dou, graças dou. Com meu coração e meu louvor, com as mãos aos céus, vamos te Senhor. Graças dou, sempre te graças dou. Sempre a ti eu graças dou. Tens feito tanto por mim, na escuridão tua luz me girou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, vou te Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Sempre a ti eu graças dou. Sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Nosso irmão Ramon vai orar, colocando, como nos termos dessa canção, toda a nossa gratidão por aquilo que Deus tem feito, pelas bênçãos que nos tem dado, sobretudo por ter levado na cruz e lá lavado os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Pai, porque o Senhor é Deus. Damos graças, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos na Sua presença e sentimos o Senhor no nosso meio, Pai. Te damos graças pela Sua obra, Pai, redentora, através de Jesus, que nos salvou, que nos redimiu e nos faz cantar ao Senhor. Graças, graças e graças, Senhor. Amém, Deus. Senhor. Não há palavras que possam ser faladas ou cantadas ao Senhor que exprimam a nossa gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Todos os irmãos podem se assentar. Nós teremos agora, dentro de alguns minutos, nosso momento de fidelidade, de entrega de nossos dias, nossas ofertas. Você pode, então, preparar, se já não o fez, o seu envelope para aquele momento. Aqui nós temos, então, sobre esta coluna, os carnês para aqueles que não pegaram ainda. Então, se você não fez, pode fazê-lo. Se você é muito tímido, não quer vir aqui, você pode pegar a saída no balcão, com valores diferentes para você fazer a sua escolha conforme a sua disponibilidade, conforme também a sua disposição diante de Deus, para essa empreitada que estamos chamando como sendo a primeira empreitada da construção do nosso templo, que consiste em preparar o terreno e começar a colocar os primeiros fundamentos ali, bem como a preparação dos projetos específicos. Este momento demanda algo em torno de R$250 mil. Então, nosso desejo é, nesses 3 meses, com o esforço de cada um de nós,
Deus nos abençoar para que levantemos esse recurso. Não quer dizer que imediatamente vamos começar a fazer toda a primeira etapa, porque dependemos da licença da prefeitura. Da obra é algo complexo, estamos envolvidos nesse momento, nesta tarefa, mas temos que já ir tendo os recursos para quando chegar o momento oportuno para o início especificamente da construção, nas suas várias etapas, possamos fazer. Ainda aguardamos, como temos dito, a liberação do imóvel de modo total pela instituição que hoje o ocupa, que é o Colégio Batista. Estamos sempre em acordo, em comum acordo, não há nenhum tipo de dificuldade, não estamos nesse momento precisando, então não há dificuldade que o colégio continue a usar. Enquanto isso, estamos seguindo com as outras tarefas, uma delas é o levantamento de recursos para podermos tocar esta obra que nós queremos ser um projeto de Deus para os próximos anos aqui na Tijuca. Certamente daqui a muitos anos, não sabemos quantos, outros virão e farão um outro tempo em algum outro lugar, porque cada geração tem a sua responsabilidade, a sua tarefa. Esta é a nossa tarefa, a nossa responsabilidade neste momento. Enquanto os irmãos se preparam para esse instante, eu quero chamar aqui à frente nossa irmã Isabelle Hansen dos Santos, porque ela deseja ser membro da nossa igreja. Também quero chamar a que venham aqui aqueles irmãos e irmãs que completaram o aniversário de nascimento, batismo, casamento ou outra data importante de significado especial na sua vida. Se você tem essa data, além do aniversário de nascimento, você pode vir aqui, vamos dar graças a Deus pela sua vida. Há alguém assim? Há alguém entre nós que pela primeira vez participa do nosso culto? Se houver, quero pedir, por favor, que fique em pé. Temos ali um senhor, muito bem-vindo. Seu nome é? Bem-vindo. Aqui também temos um jovem, acho que lá de Curitiba, acertei? Acertei, isso. São bem-vindos também. Recebeu um abraço? Recebeu um abraço? Isso. Recebeu um abraço? Então tá bem, porque senão não pode sentar sem um abraço, ok? Eu vou dar um abraço aqui então. Não, primeiro vamos fazer a votação. Se você for aprovada, aí então eu vou dar um abraço em você. Então, a Isabelle, vem aqui os seus pais, por favor, dá um apoio moral aqui à sua filha, não é? É uma família com muitos anos de atividade na primeira igreja do Rio de Janeiro, se mudou aqui próximo, então o casal já pediu a sua carta há um bom tempo, é ativo aqui em nossa igreja, e agora a sua filha Isabelle também é ativa de igual modo lá, e agora já é aqui também, né? Já está atuando aqui ativamente também em nossa igreja no departamento de crianças. Então, os que são favoráveis que recebamos a Isabelle Hansen dos Santos como membro de nossa igreja, levantem uma de suas mãos. Os contrários, então agora posso lhe dar um abraço, né? Deus abençoe você aqui conosco e aqui prossiga por muitos e muitos e muitos anos. Então, todos podem, por favor, se assentar. Queremos chamar a atenção dos irmãos para algumas atividades dessa semana. Amanhã temos culto, 19 horas, com o pastor Alcenir. Na quarta-feira, está no boletim o tema, inclusive, será o culto da família, com o pastor Roberto. E vamos ter uma palestra da irmã Márcia Noeli Barreto, que é a delegada-chefe das delegacias de mulher no estado do Rio de Janeiro. Vai falar sobre igrejas, crianças e agressão sexual. Um tema muito valioso, que não está ausente das pessoas que têm fé. É um assunto presente em todos os lares. E é preciso que tenhamos sempre muito cuidado em relação a esse ponto. Será na quarta-feira, às 19 horas. Teremos outras atividades. Quero que os irmãos abram, por favor, na página penúltima do nosso boletim, onde temos informações aí sobre a terceira idade. O ministério que não parou nas férias, né? Alguns pararam, mas esse não parou. Depois falam que os idosos são devagar. Devagar são vocês, garotos, né? Os idosos, eu não sei onde é que eu estou confuso já, né? Daqui a pouco eu já posso entrar no ônibus pela frente, mas não sei se vou fazer isso. Estou ainda... Crise de identidade, viu? Não sei como é que o Sérgio já passou por essa situação, como é que ele enfrentou, depois ele me conta qual é o segredo dele. Aqui temos informações então sobre os nossos
Pedras Vivas, nossas Pedras Vivas, e quero falar sobre uma importante palestra no dia 11 de fevereiro, sobre o Parkinson e os seus cuidados. Vai ser uma palestra aqui em nossa igreja, às 10 horas da manhã, do dia 11. É importante, esse é um tema que, infelizmente, necessário, tem alcançado a tantas pessoas aqui mesmo em nossa igreja. E a segunda que está aqui em nosso boletim é sobre o cuidador de idosos, tanto amadores, digamos assim, quanto profissionais. Nós estamos buscando cooperar e ajudar as pessoas envolvidas nesta situação e nesta condição. Na quarta-feira, o pastor Alceni vai pegar o microfone agora, nós começamos aqui esse projeto novo. Esse ano na igreja queremos fazer algumas coisas que nós não fazíamos. Uma delas é um projeto de mentoria espiritual. Os irmãos vão ouvir sobre isso ao longo desse ano. E outros estamos nos preparando talvez para o ano que vem, de Celebrando a Recuperação. Mas já começamos algo neste ano, às 16 horas da quarta-feira passada. Eu imagino que vai continuar na quarta-feira que vem. Sim, o propósito é, ao longo de todas as quartas-feiras nesse ano de 2012 e os anos que virão, nós estarmos desenvolvendo esse projeto, esse trabalho de leitura da Bíblia oralmente, né? A gente já desenvolve ao longo aí de 9 anos o estímulo à leitura da Bíblia, e agora neste ano de 2012 a gente tem mais esse instrumento que é a leitura oral. Então um grupo tem se reunido, começou na quarta-feira agora, de 16 às 18 horas, fazendo a leitura de forma oral, né, em várias versões da Bíblia. Principalmente a gente tem usado a mensagem de Eugene Peterson, que traz às vezes alguma luz para o texto, né, que nós lemos. Então já teve um grupo significativo na quarta-feira, só faltou você, né? Existem pessoas que não têm assim aquela disciplina de ler a Bíblia, né? De repente esse grupo vai te ajudar a adquirir essa disciplina. Então toda quarta-feira de 16 às 18 horas na sala da MCA nós estamos nos reunindo e lendo a Bíblia em voz alta. Alguns também têm dificuldade visual, não é? Exatamente. Que por alguma dificuldade não conseguem também ler, então venham ouvir. Mesmo que não puder ler, venha para ouvir, não é? Exatamente, a gente tem os leitores e tem os ouvintes. Inclusive, esse grupo, ele se propõe também a atingir as pessoas que de repente, que não são membros da nossa igreja. É o seu vizinho que de repente gosta de ler a Bíblia, mas está impedido por alguma situação. Então convide, fala, na minha igreja estão lendo a Bíblia oralmente toda quarta-feira de 16 às 18 horas. É mais uma oportunidade de você convidar e trazer o seu amigo, o seu vizinho para a nossa igreja. O guia que estava faltando, nós já providenciamos mais exemplares. A pergunta que alguns fazem: posso levar para um amigo? A resposta é sim. Se o seu amigo for ler, pode levar para o seu amigo. Posso levar lá para a minha outra igreja? Sim. E se acabar aqui, fazemos mais. Igreja é graça, não tem que pagar nada para isso. Então, eu tenho ficado muito animado com algumas pessoas que têm se empenhado nessa leitura, mas eu garanto que vocês não conseguiram terminar tudo, né? Leram todos os textos? Pois é, a gente não conseguiu ler todos os textos da semana, mas quase chegamos lá, né? Ficou faltando só o dia 26 e o dia 27. Que as pessoas leram depois em casa, não é verdade? E em seguida, né, nós temos uma classe assim. Pois é, mas a gente tem ali aquela marcação, quer dizer, você pode acompanhar e completar a sua leitura, né, posteriormente. E depois a gente tem a classe que vem justamente para tirar todas as dúvidas. Se você, na leitura da Bíblia, porque não entendi isso aqui, você pode vir que o pastor Israel está ali pronto para dirimir todas as dúvidas que você encontrar na leitura do texto da semana. O nosso acordo é o seguinte: se você tem dúvida, pergunte ao Alceni. Se ele não souber, ele pergunta para mim. Certo? Agora, se você perguntar a mim e eu não souber, eu pergunto para o Nelson. Está resolvido. Sempre alguém vai receber a pergunta para frente. Então, irmãos, vamos então participar agora com os nossos dízimos, nossas ofertas, nosso empenho, nosso envolvimento, para que, de modo objetivo e concreto, a graça de Deus alcance
as pessoas. É assim que Deus decidiu trabalhar. Como nós já temos ouvido várias vezes, Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas decidiu fazer isso com a nossa participação, com as nossas vozes, nossas contribuições financeiras, nossas orações, nosso envolvimento. É assim que agora então procederemos. O casal pode então levar as salvas. Vamos continuar sendo inspirados agora por mais esta música pela irmã Noêmia Marcelino. Eu andarei com meu Senhor, confiarei em seu amor, a sua mão me guiará. Meu Senhor pra sempre estará. A morte atroz enfrentarei. Não há temor com Jesus, meu Rei. E pelo vale escuro descansarei seguro. Deus é fiel e com fé eu o seguirei e nele sempre confiarei. Eu andarei com meu Senhor, confiarei em seu amor. Eu orarei e meu Senhor minha petição ouvirá e guiará os passos meus, e por onde quer que eu vá andarei com Deus.
O Antigo Testamento conta a história de Jesus, do Jesus que virá. O Novo Testamento conta a história de Jesus, do Jesus que veio, hoje ainda atua por nós e vai voltar. O autor aos Hebreus resume de maneira magistral este ministério de Jesus, nos termos que vamos ler agora. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele, por meio de Jesus, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Será que nós apreendemos todo o significado do ministério de Jesus? Penso que é um desafio para cada um de nós. A cada dia, não só agradecer por esse ministério, mas rogar a Deus que Ele dê uma compreensão cada vez mais nítida, cada vez mais clara desse ministério. Quantas pessoas você conhece que ainda fazem sacrifícios todos os dias? Não mais no formato dos antigos hebreus ou samaritanos, mas de outras manifestações. Porque ainda não foram salvas pelo sacrifício uma única vez prestado. Mas quantas vezes nós mesmos, quando nos acometem enfermidades, desastres, dificuldades, achamos que precisamos fazer um pouco mais de sacrifício para que, quem sabe, Deus então nos ouça ou nos livre desses problemas. Não. O sacrifício já foi feito. Por isso, o autor aos Hebreus chama esta aliança de uma aliança superior. Está acima daquelas alianças que implicam em sacrifícios, em culpas permanentes. É o sacrifício que Jesus Cristo fez. Por isso, nós podemos ir a Ele, podemos ir ao Pai, nos aproximar dele, nos termos aqui do capítulo 7, verso 23. Porque Jesus é aquele que intercede diante do Pai por nós todos os dias. Essa música que vamos cantar agora, uma das mais bonitas do cancioneiro contemporâneo, nos fala que às vezes as vidas nos trazem problemas que o autor chama de trovão e mar, tempestade, águas ruidosas. Mas mesmo sobre estas coisas todas, Deus é Senhor. Então eu posso cantar: minha alma está segura em Ti, porque minha alma sabe muito bem que está firmada em Jesus, este que é a garantia de uma aliança superior. Enquanto nós cantamos, nós o faremos em pé. Se você tem um motivo de oração, um motivo de preocupação pessoal, de alguém da sua família, ou do seu círculo relacional, você poderá vir aqui à frente e em seguida nós vamos orar
por você. Vamos colocar você diante deste Deus, não levado pela minha oração, mas pela oração de Jesus, para que então nós possamos viver firmes e seguros com Ele. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Os que desejarem que nós oremos poderão aqui à frente chegar. Com tuas mãos, com poder, vens me esconder, Senhor, se o tronco descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se remover, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Senhor, aqui nos colocamos diante de Ti todos nós, os que cantam, os que tocam, os que oram, os que pregam, todos nós. Somos todos homens e mulheres que adoram ao Senhor. Nesta hora queremos mais uma vez Te honrar, como aquele que é o Senhor de todas as coisas, das boas e das ruins, das águas calmas e das águas agitadas, das brisas e dos vendavais. Tu conheces o que cada um de nós precisa. Tu sabes da necessidade de cada um de nós, mais mesmo do que a gente própria. Lemos esse texto, Senhor, tão profundo, da aliança superior que Jesus firmou por nós. É nela que nos baseamos, é por ela que te pedimos.
que venhas nos socorrer a todos nós, os enfermos, os enlutados, tantos aqui em nossa igreja, nós mesmos, os desempregados, os entristecidos, os indecisos, os que estão com medo. Somos tantos assim, ó Deus. Mas agora podemos, com os olhos da fé, contemplar a Jesus ao teu lado e dizendo: Abba, Pai, socorre, protege, defende, livra os teus filhos. É em nome desse Jesus, nosso intercessor, que nós oramos a Ti agora. É em nome dele, pois, que oramos. Amém. Com certeza, ao longo da semana, todos aqueles que leram a história de Abraão, nos capítulos 12 a 25, começando, na verdade, no final do capítulo 11, indo a parte do capítulo 25 com a história de Abraão, todos ficaram impactados. Não dá para passar pela história de Abraão sem esse impacto. Aconteceu comigo, e eu mudei a mensagem para falar sobre Abraão hoje à noite, se Deus me permitir. Sempre que lemos o relato da história de Abraão, uma pergunta nos vem à mente: nós podemos ter a mesma intimidade que Abraão teve com o Senhor? Vamos recordar um pouquinho dessa história. Eu trouxe um mapa que nos ajuda a acompanhar um pouquinho aquilo que eu vou falar, que eu vou mencionar. Aqui à direita, depois dessa linha tracejada, tem uma palavrinha pequenininha com 2 letras. Vamos subindo, vamos até lá ao alto, depois descendo. Aqui, então, nós temos Ur dos Caldeus, assim chamada. E vamos então, quase que seguindo o leito do rio Eufrates, até a parte mais elevada, e depois vamos descendo e chegando até a Jerusalém, onde temos ali várias cidades em volta. Este é mais ou menos a chamada Rota de Abraão, algo que vem sendo objeto de vários estudos, e parece ser esta a jornada mais provável de Abraão. Só para nos situarmos no espaço. Então a história de Abraão começa em Ur, perto do Golfo Pérsico, e termina em Macpela, onde ficava o seu sepulcro. Hoje Ur se chama Ur Kasdim, e na língua árabe Mugair. Na época de Abraão, era uma cidade caldeia, politeísta, isto é, com vários deuses, e está hoje no país do Iraque, a 300 quilômetros ao sudoeste de Bagdá. E Macpela é a caverna onde Abraão foi enterrado, em Hebrom, bem ao lado da cidade de Jerusalém. Em termos de época, estamos falando do século 20 antes de Cristo. Arredondando, não temos as datas precisas, estamos falando do ano 2000 antes de Cristo.
Eu gosto às vezes de colocar datas cheias, que facilita a nossa visualização. Em Ur, então, ele é chamado por Deus. O livro de Gênesis não relata esse chamado. Quem relata é Estevão, em Atos capítulo 7, que lemos também esta semana. Desde Ur, então, Abraão é chamado por Deus para uma missão especial. É bom termos em mente que Abraão não peregrinou a esmo. Ele peregrinou tendo em mente que Deus para ele tinha uma missão especial. A sua primeira parada foi em Harã, hoje Altin Bazak, na Turquia. Quase 1.000 quilômetros de onde saíram, perto de 900 quilômetros, estou arredondando para simplificar também, até porque as rotas de hoje são rotas mais retas, digamos assim, do que aquela época. Daqui a pouco veremos, então, aqui à direita, esse caminho até Harã, que foi sua primeira parada, foi uma viagem de algum tempo, por 1.000 quilômetros aproximadamente. Em Harã, então, Abraão e sua comitiva, sua caravana, ficam alguns anos, alguns calculam em 5 anos, mas não sabemos. Chegam alguns a pensar que ele chegou a Harã aos 70 anos, e aos 75, de novo a chamada lhe foi renovada, e ele então continua a sua peregrinação. Ele atravessa o rio Jordão, depois de ter passado talvez por Damasco, e chega à terra dos samaritanos. E depois então a Siquém, que hoje é Tel Balata, um subúrbio de Nablus, na autoridade palestina, fora, portanto, dos domínios do Estado de Israel, ao pé dos montes Gerizim e Ebal. Naquela época, Siquém era o centro da religião cananita, do deus Baal Berti, que significa Deus do pacto. Em Siquém, ele ergue um altar a Deus. Sugere um autor que ele substituiu o altar ao Baal Berti pelo altar ao Senhor Deus, mas é uma especulação. Em Siquém, novamente a chamada lhe é renovada, lemos isso em Gênesis 12, 7. Vai para Betel, onde de novo a sua chamada é renovada. Betel quer dizer casa de El, outro deus da religião cananita. E a viagem continua agora então em direção ao sul, não é? Esse negócio de norte e sul para nós não é muito tranquilo, não temos tanta facilidade assim, por razões as mais diversas, sobretudo no Rio de Janeiro, onde não temos esses pontos cardeais assim tão claros na nossa prática cotidiana. E vão até o Negev, é o deserto cá embaixo. O caminho dele não foi em linha reta, digamos assim, não? Ele foi para o norte e depois ele desce até o sul, chega até então ao deserto do Negev, hoje estado de Israel, depois sobe para o norte, vai a Betel, de Betel ele vai a Hebrom, e Hebrom, a sua chamada fica cada vez mais clara para ser o pai de uma nação, para abençoar outras nações. E o texto que mais define essa chamada está em Gênesis 17, 4 a 8. A experiência de Abraão é tecida com vários lances. E quem sabe o mais dramático é quando Deus lhe pede para levar Isaque, um filho nascido quando Abraão já era um homem centenário, a um monte, provavelmente o Monte Moriá, para então ali ser sacrificado. Você dirá, será que Abraão sabia que aquilo era um teste, apenas um teste, e ao final ele voltaria para casa com o seu filho? Ou não era um teste? Era um pedido real para sacrificar o seu filho Isaque. Para nós hoje fica muito evidente que aquilo era um teste, mas eu estou certo que não era um teste para Abraão. Não um teste no sentido de que ele já sabia qual o resultado.
quando ele diz Deus proverá, ele está afirmando a sua confiança em Deus. E o corpo para o sacrifício poderia ser mesmo Isaque. Portanto, o pedido feito por Deus foi um pedido que trouxe certamente para Abraão um drama pessoal profundo, uma vez que ele já teve aquele menino na velhice, e Deus disse que através daquele menino iria abençoar a família de Abraão, a sua descendência e todas as famílias da terra. Devemos nos lembrar ainda, para percebermos a crueza desse drama, que os povos vizinhos praticavam sacrifícios humanos. Nesse sentido, Deus não pediu algo absurdo a Abraão, tentando entender a época e a mente de Abraão. Mas Abraão é aprovado. Repito, ele não fez parte de um teatro. Ele foi provado de fato e foi aprovado, porque Deus não aceita sacrifícios humanos. O único que ele aceitou foi o do seu próprio Filho Jesus Cristo, que fez aquele sacrifício de uma vez por todas. Depois então de sua experiência nesse monte, talvez Moriá, como já mencionei, ele passa a morar em Berseba. E seu filho Isaque vai viver mais ao sul, no Negev, e depois em Beer, Laor, Ruá. E alguns anos depois, então, Abraão se transfere para Hebrom, onde enterra sua esposa, Sara, aos 127 anos de idade, no mesmo lugar onde ele seria enterrado aos 175 anos de idade. Esta é, bem resumidamente, a trajetória de Abraão. Sem dúvida, sobre ele poderíamos falar horas e horas, e não terminaríamos. Eu quero falar sobre alguns aspectos nessa manhã, sempre buscando responder essa pergunta primeira: se nós podemos ter com Deus a mesma intimidade que Abraão teve. Começo então falando das ações de Deus e depois das ações de Abraão. Porque vemos nessa história ações de Deus e ações de um homem chamado Abraão. Por parte, então, de Deus, nós vemos uma promessa insistente, um amor envolvente e uma fidelidade permanente. Abraão foi chamado para uma bênção missionária, ou para uma missão de abençoar. Abraão foi chamado a fazer parte de uma aliança, de um pacto. Quando eu digo que esta é uma promessa insistente, porque eu contei 7 vezes em que Deus renovou a sua aliança com Abraão. Em Ur, Atos 7, 2, em Arã, Gênesis 12, 1, em Siquém, Gênesis 12, 7, em Betel, Gênesis 13, 14, 17, em Hebrom, Gênesis 15, 5, Gênesis 15, 18 e Gênesis 17, 4 a 8. Portanto, a promessa de Deus a Abraão é uma promessa a que podemos chamar de insistente. Mais ainda, por parte de Deus, além de uma promessa insistente, nós vemos um amor envolvente. E penso que o que melhor ilustra esse amor envolvente de Deus são os diálogos entre Deus e Abraão, nos quais Deus sempre toma a iniciativa. Até mesmo naquela oração em que ele intercede por Sodoma e Gomorra, quem toma a iniciativa do diálogo é o próprio Deus. Ao longo dos relatos bíblicos, não há ninguém que tenha conversado mais vezes com Deus do que Abraão. De muitos modos, Deus apareceu a este homem e revelou a sua vontade. Por meio de diálogos tocantes,
por meio de orações a um Deus de corpo presente, como se Deus tivesse carne e osso. E a oração que Deus leva Abrão a fazer intercedendo por Sodoma e Gomorra é uma autêntica aula de intercessão até hoje para nós. Nesta oração, os irmãos se recordam, Abraão, como bom semita que é, começa a fazer um negócio que começa com um número e acaba em outro. Dizem que nas culturas mais antigas, as árabes inclusive, é uma falta de respeito você aceitar o preço que ele lhe pediu por um produto. Se você não pechinchar, não está dando valor ao seu negócio, ao seu produto. Abraão então começa olhou para Sodoma e Gomorra e disse, deve ter lá uns 50 homens e mulheres fiéis diante de Deus. E Deus disse, bom, se tiver 50, Sodoma está livre. Abraão então começou a dar sua pechinchada e nós vemos que nem os 10 que ele imaginou que podia ter, tinha, porque a cidade foi completamente destruída também por amor, que é uma grande dificuldade de entendermos nós, homens modernos. Abraão, portanto, é alvo de uma promessa insistente por parte de Deus, de um amor envolvente por parte de Deus e de uma fidelidade permanente. O que Deus disse a Abraão que faria, Deus fez. Até mesmo o imbróglio que Abraão e Sara arrumaram, arranjando uma concubina para Abraão, então nasceu de Agar e Abraão Ismael, Deus resolveu. Eles inventaram, como disse alguém, tentaram dar uma forcinha em Deus, viram que Deus fez uma promessa, que Abraão teria um filho e nada do filho acontecer, vamos dar uma ajudinha, uma forcinha, Deus está meio fraco, vamos dar um empurrãozinho. Criaram aquela confusão que até hoje estamos vivendo dela. Mas Deus foi fiel a Ismael, foi fiel a Agar, foi fiel a Abraão. Até quando ele arrumou aquela confusão. E a promessa que Deus fez a Abraão de habitar aquela terra prometida, a terra de Canaã, se cumpriu na vida de Abraão. Se cumpriu na vida dos seus descendentes. Até os dias de hoje. Então, nessa história nós vemos primeiramente a ação de Deus, com a sua chamada insistente, persistente, com o seu amor envolvente e com a sua fidelidade permanente. E é bom ler na Bíblia que Deus não mudou. Até hoje, Deus faz assim comigo e com você. E ai de mim se Ele não fizesse assim. E por parte de Abraão, quero destacar mais uma vez, Deus sempre tomou a iniciativa. Tudo aquilo que Abraão fez foi resposta. Em Abraão, portanto, nós encontramos uma atenção diligente à palavra de Deus, uma fé não exigente diante de Deus e uma obediência persistente. É impressionante, meus irmãos, como Deus aparece a Abraão, sempre de modo natural. Não tem uma sarça ardendo na história de Abraão. Abraão está em casa, sentado, quem sabe, na sua tenda, na parte da frente da tenda, e aparece alguém, começa a conversar com Abraão, e Abraão percebe que é Deus. Às vezes nós queremos que Deus nos apareça de um modo assim, trovejador, tempestuoso, um sonho inesquecível, uma teofania colossal. Nada disso acontece com Abraão. Pessoas, é assim que Deus aparece em Abraão. Mas Abraão sabia
que não estava diante de pessoas, estava diante de Deus. Eu fico pensando, por exemplo, se eu fosse Abraão, e após uma guerra com vários reis, me aparecesse o rei de Salém. Bom, agora eu leio a Bíblia e já conheço a história. Mas Abraão não conhecia a história, ele era a própria história. E Abraão reconhece que Melquisedeque era um agente de Deus na sua vida, um enviado de Deus. Como se explica isso? Além de sua chamada, aqui ele respondeu, Abraão era um homem que prestava atenção. Imagina Abraão em Ur dos Caldeus, no meio de um povo politeísta, com uma miríade de deuses. Ele ouve, no entanto, em meio àquelas vozes, a voz do Deus único, do Deus verdadeiro. Abraão não era displicente, por isso ele percebia, ele sintonizava a palavra de Deus. Segundo lugar, Abraão tinha uma fé não exigente. Abraão não exige nada de Deus. Abraão sabe que não é justo. Abraão sabe que os sodomitas e gomorritas não eram justos. E quando Abraão pede por aquele povo, não pede como quem exige, pede como quem aguarda depois de ter feito o seu pedido. Pede pronto para ouvir sim, pede disposto a ouvir não. É por isso que toda vez que chegava em um lugar e ele tinha esse encontro com Deus, das mais variadas maneiras, Abraão erigia um altar. O primeiro em Siquém, o segundo em Betel, depois em Hebrom e em Berseba. Não há ali, como no caso de Jacó, uma promessa: se me abençoares, coloca lá uma coluna, o altar, se me abençoares, eu volto, te cultuo aqui, te dou o dízimo. Nada disso há em Abraão. Apenas erige o altar, apenas adora a Deus. Aquele que não exige, mas aquele que sabe, por experiência própria, a resposta à pergunta que Deus mesmo fez a ele em Gênesis 18:14. Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Baseado nesta certeza que Abraão pedia, sem exigir. Mas entre as outras marcas de Abraão está a sua persistência na obediência. Volto aqui ao quase sacrifício, ao absurdo pedido que Deus lhe fez. Mas Deus pediu. E se Deus estava pedindo, pensou Abraão, eu só tenho que obedecer. Nesse caso, portanto, não era algo absurdo. Porque se vinha de Deus, não era algo absurdo. A confiança em Deus era total. Como é que nós podemos nos colocar diante dessas afirmativas sobre Abraão e sobre Deus? Eu começo por mim, e ao preparar essa mensagem, fui fazendo uma revisão de minha própria vida. Estamos nós atentos a ouvir a voz de Deus? Ou estamos tão mergulhados na cultura da superficialidade que não vemos Deus em nada e não ouvimos Deus nunca? Há uma história muito notável em Gênesis 18, 1 a 5, quando aparecem 3 pessoas. Estava Abraão na sua tenda, diz o texto, e apareceram 3 homens. O que Abraão diz? Senhor Deus. Ou seja, Abraão percebeu que aqueles 3 homens eram Deus em forma corpórea que visitava a sua barraca. Então Abraão lhe pede, diríamos nos termos de hoje, Senhor Deus, não vá embora. Faz um banquete para eles, mas não faz um banquete para 3 homens a quem ele hospedava. Ele faz um banquete para Deus. Aqueles homens não tinham cara de Deus, mas eram Deus. Eram expressões
tornadas corpóreas, tocáveis, visíveis de Deus. Estamos, como Abraão, atentos para ouvir a voz de Deus, para ver a Deus. Como se caracteriza então a nossa fé em Deus? É uma fé exigente ou uma fé confiante? Quem exige, sabemos, se põe no lugar de Deus. Mas quem confia, deixa Deus agir, porque sabe quem Deus é. Eu vou particularizar a pergunta. Qual é a nossa motivação? Qual é a minha motivação quando eu adoro a Deus? Quando nos termos de Abraão, eu erijo uma coluna, um altar a Deus, qual é a minha intenção? Essa é uma diferença talvez muito valiosa. Abraão não erigiu aquele altar ou não cantou aquela linda música, como sempre fazemos, para que Deus olhasse para ele, esse Abraão merece. Absolutamente. Abraão era alguém que confiava de modo total. O louvor que Abraão prestava a Deus era apenas louvor. Meus irmãos, vou falar por mim. Talvez fale de você. A gente começa uma oração e diz: Senhor, Tu és tão bom, nos preparando para o que vamos pedir. Estou falando de mim. Talvez não descreva a sua experiência de fé e eu me alegro com você. Mas eu tenho que me corrigir por vezes. Sabe, para com isso. Você não está louvando ao Senhor. Você está só alisando a Deus. Preparando o terreno para a sua listinha. Louvor é louvor. Mas que dificuldade a gente tem em só louvar. Parece uma oração incompleta. Tem que ter a segunda parte. A primeira tem 10 minutos e a segunda tem 24 horas. Bem desigual. Como, às vezes, infelizmente, conosco acontece. O louvor, podemos dizer, há que ser em nossas vidas um fim em si mesmo. Não um trampolim para sermos ouvidos por Deus, como se Deus precisasse do nosso louvor para nos escutar. Mas ainda, como estamos no quesito da obediência? Eu me encanto com a obediência de Abraão. Já várias vezes aqui mencionei que quando Deus disse a Abraão para sair da sua terra, não disse para onde iria. Disse apenas que diziria o caminho no meio do caminho. Quem de nós é irresponsável assim? De fazer uma viagem e não sabe qual é o destino final. É assim que nós pensamos. Esse Abraão é irresponsável, ainda sai com a esposa, ainda leva um sobrinho e vai para uma terra que ainda no caminho seria mostrado a ele qual seria o lugar final. Mas isso se chama obediência. Se Deus disse, levante-se e vá para um lugar que eu vou lhe mostrar, Abraão levantou-se. Não era uma palavra de Deus? Obedeceu-a. Não era uma instrução do Senhor? Cumpriu-a. Como é que eu estou nesse quesito? Se Deus me pedir uma coisa absurda, entre aspas, eu vou fazer ou não vou fazer? Lemos a Bíblia, a palavra de Deus, para de fato saber quais são as instruções que Ele tem para nós? Então dizer, é isso aí que eu vou fazer? Eu quero terminar do modo como vou começar a noite. Abraão nos extasia com as suas qualidades. 200 vezes a Bíblia cita Abraão. 80 delas no Novo Testamento. 20 vezes na boca de Jesus. Outras 20 na pena de Paulo. E só a carta aos Hebreus cita Abraão 15 vezes. Em Romanos, Paulo menciona 11 vezes Abraão. E 9 dessas 11 vezes no capítulo 4, extraordinário capítulo 4 de Romanos. Então eu quero ler e terminar
algumas passagens do capítulo 4 de Abraão que você poderá me acompanhar, mas eu vou ler a mensagem. Vou ler porque me causou um profundo e bom impacto essa semana. Primeiramente, então, Romanos 4, 2 e 3. Se você não quiser acompanhar na sua, pode me ouvir. Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que fez, ele poderia ter recebido crédito. Mas o que temos é a história de Deus, não de Abraão. Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a sua própria justiça. Segundo texto, Romanos 4, 17. Quero desafiá-lo a ler todo esse capítulo hoje, outra vez. Se já leu a semana, leia de novo. Se não leu, leia-o. Chamamos Abraão de pai, não porque ele tenha dado atenção, chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Por isso, Peterson, sua tradução, diz que nós não lemos a história de Abraão nos capítulos 12 a 25 de Gênesis, nós lemos a história de Deus. Agora, Romanos 4, 23 a 25. É por isso que se diz, aspas, Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Fecha. Mas não é só Abraão. O mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando de igual modo não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos diante de Deus. Eu vou continuar, mas quero apenas convidar você a ler e a meditar nisso e no que isso significa. E concluo então voltando às 3 perguntas anteriores, que eu faço a mim mesmo. Temos estado atentos a ouvir a voz de Deus? Ou estamos tão mergulhados na cultura da superficialidade, mesmo religiosa, que não vemos Deus em nada e não ouvimos Deus nunca? A nossa fé é exigente ou é confiante? São duas coisas muito diferentes. Uma, o centro está em nós, quando exigimos. A outra, o centro está em Deus, quando confiamos que Ele pode fazer o que Ele quer fazer. Como estamos? Como eu estou no quesito da obediência? Mais ainda, eu procuro a palavra de Deus para obedecer, porque às vezes procuramos a palavra de Deus para encontrar uma saidinha para o nosso pecado, para a nossa desobediência. Uma vírgula, quem sabe essa vírgula aqui me dá o direito de... Ou eu leio a Bíblia para perguntar, Senhor, quais são as ordens? Pai, qual é o serviço de hoje? Qual é a agenda? Vamos cantar então agora essa música que celebra não a Abraão, embora até pareça, mas ao Deus de Abraão, o nosso Deus. Vamos colocar em pé então para esse cântico que seja também uma expressão de fé nossa neste momento.
que o Deus de Abraão, a quem louvamos, conosco esteja com o amor dele, a graça dele, a força dele, em nome de Jesus.